Amigos do Saúde Digital, se tem um negócio que é complicado até hoje é a advocacia, as leis, escritórios que entendem de venture capital, de negócios de risco, de startups. Eu, como empreendedor, há anos, eu achava que eu entendia tudo disso e achava que não tinha mais nenhuma novidade para mim. Até eu conhecer o BZCP, Brownstein, Silberberg, Schweire e Potenza. É o escritório que nos ajudou a fazer o nosso deal de investimentos com a Queston, que é a investidora da SD Conecta. E eu, com muito prazer, estou recebendo o Potenza, que é o P do BZCP, para a gente esclarecer temas aqui sobre investimentos, negócios de risco, startups, porque a impressão que eu tinha quando eu cheguei até vocês é que eu já sabia tudo, sendo bem sincero. E foi um avanço muito grande o que vocês trouxeram. E fazendo até esse disclaimer, eu gosto muito de... isso que a gente está fazendo, para mim, é muito bom, porque o que eu tenho... Quando algum fornecedor me atende bem, eu tenho prazer em falar que ele, cara, esse aqui eu recomendo. Do mesma maneira que quando não vai bem, eu tenho... aí não é nem prazer, é a obrigação de falar, cara, eu preciso te falar isso, eu preciso te dar esse feedback. Claro. Eu faço isso desde a padaria, na esquina da minha casa, até qualquer coisa que eu for. E eu acho que o brasileiro não tem muito esse feeling nem de cobrar e nem talvez de elogiar e de se comprometer, né? Você fala, não, mas eu vou falar, mas o que pode acontecer? Não, velho, te atendeu. A minha experiência com vocês foi muito positiva, então é um prazer... Fico muito feliz também. É um prazer tá podendo compartilhar esse tema que você vai ajudar a gente, porque vocês são... Conta um pouquinho de você, Potenza, background e... depois a gente entra no escritório, né? Porque, como eu disse no início, é um tema que tem poucos advogados no Brasil preparados para atuar. Eu não tenho dúvida disso. Vai lá. Vamos lá. Acho que, primeiramente, super obrigado pelo convite. Também faço os elogios porque é muito agradável trabalhar com pessoas competentes e educadas, né? Acho que hoje em dia... às vezes falta um pouco de cortesia, educação. As pessoas estão num ritmo tão acelerado e tão preocupadas, né, com elas mesmas que falta, às vezes, um pouquinho de gentileza, um pouquinho de cortesia. E era muito notório. Até as pessoas do time falavam, mas como o Tomé é gentil, como ele é educado. Então, acho que fica também o exemplo do Tomé como um sujeito que ainda, né, sob situações de estresse, pressão e prazos, continua sendo um sujeito educado que vocês conhecem aqui no podcast. Outra coisa que você menciona também, antes de eu falar um pouquinho de mim, é que você fala, eu já cheguei para conversar com vocês no escritório com uma visão de que eu sabia muito sobre o mercado de venture capital, o mercado de empresas de tecnologia captando recursos, seja com fundos, seja com corporações, com enterprises. E aí depois você acabou notando, poxa, ainda realmente há um gap de conhecimento, por mais que hoje tem muita informação disponível. Sim. Então hoje você consegue, né, no YouTube, no Google, cursos, etc., você consegue se educar, o que é excelente, porque quando a gente começou a fazer isso, né, eu comecei a fazer isso no Brasil há 12 anos atrás, o gap de conhecimento entre o que seria uma prática ideal de mercado no que é o Prime, no Vale do Silício, com o Brasil, o delta era enorme. E hoje, ele é menor, né? Então, hoje a gente tem uma diferença de conhecimento que é muito menor, porque hoje ele está disponível, né? Então, hoje estamos gravando esse podcast, eu dou pós-graduação no MBA da FGV sobre Venture Capital e Private Equity. Então, o conhecimento hoje está muito mais disponível, né? no nosso bolso, no nosso celular. Então, é muito interessante você trazer isso, porque eu acho que a gente ainda agrega muito valor. Talvez seja substituído por um robô em algum momento. Mas hoje, né, o cliente ele é muito mais preparado do que há 10, 15, 20 anos atrás. Mas deixa eu até agradecer o Thiago Bonini, né, que foi quem fez a ponte, quem me indicou vocês, o Thiago Bonini, que é o empreendedor. Obrigado, Thiago, ele escuta o nosso podcast. Fera. É fera.
E o argumento, assim, o que vou ser bem transparente. Cara, vai para uma rodada, procure um escritório que é uma grife. Foi isso que eu escutei. Procure um escritório que é uma grife. E eu achei que eu ia contratar uma grife mesmo, mas eu já sabia tudo que eu ia contratar só a grife. Mas, cara, não foi. É uma grife porque é impressionante como conceitos, né? E reuniões, e eu pergunto muito, argumentos, né? E como que vocês mostram isso. Mas vai lá, Potenza. Vamos lá. Então, eu vi alguns dos seus podcasts e eu noto que tem uma... né, você acaba querendo entender sobre também as pessoas. Então, eu sou daqui de São Paulo, acho que o meu sotaque me entrega. Sou nascido e criado aqui na capital. Me formei pela USP. Então, eu cresci ouvindo do meu avô materno que ele tinha frequentado as arcadas do Largo de São Francisco e tal. E, infelizmente, ele faleceu antes de eu entrar na USP, porque ele cantava as marchinhas, tudo. Eu entrei e falei, caramba, o pessoal lá é muito tradicionalista, né? Então, ouvia as mesmas marchinhas que meu avô cantava no domingo, no almoço de domingo e tal. Então, sou formado pela USP, tenho mais de 20 anos de experiência com o direito empresarial. Eu comecei a estagiar já no meu primeiro ano. Comecei a trabalhar porque eu tinha um pouco de pressa, né, para tentar me formar ao máximo com o maior grau de conhecimento possível. E comecei então a trabalhar com direito empresarial. No início da minha carreira, eu tive passagem por indústria, ainda trabalhando com fusões e aquisições, um direito societário mais abrangente, trabalhando com companhia aberta, com project finance, até com IPO. Então, ou seja, nesse leque do direito empresarial, vendo de tudo, tendo o que a gente chama, os americanos falam de well-rounded corporate lawyer, que é um advogado corporativo que já viu todas as possibilidades que você tem quando uma corporação está fazendo negócios. Em indústrias diferentes. Então, eu trabalhei com indústria de infraestrutura, trabalhei com indústria de petróleo e gás, eu fiquei um ano alocado na British Petroleum, né, trabalhando lá, trabalhando com o jurídico interno. De lá eu volto para o escritório de primeiríssima linha que eu trabalhei, que chamava Veirano. Fico lá trabalhando depois com agronegócio, atendi um cliente estrangeiro que estava vindo comprar usina de açúcar e álcool. Tudo isso no âmbito de fusões e aquisições, direito societário. Então, tô construindo toda essa base. Em paralelo, no lado acadêmico, fiz uma pós-graduação no INSPER, publiquei um livro sobre fusões e aquisições, né, aquela tese de Laura. Eu falei, vou caprichar aqui. E aí ficou um livro muito bacana, e aí as melhores eram convidadas a serem publicadas como livro. Acabei publicando e gostava de escrever artigo, gostava de começar a dar aula, e eu estava tentando construir um background, porque eu queria muito, realmente isso tinha algum chamado, algo que me atraía. Eu queria muito fazer o meu mestrado em Direito lá em Stanford. Muito. Aquela pessoa que se fala, eu só vou aplicar para uma faculdade. Eu era esse cara. Eu apliquei para umas 10, porque eu sou conservador também. Eu apliquei e falei, bom, eu vou fazer meu mestrado fora, mas aquela que eu me esforcei, que eu falei com 20 ex-alunos, que eu fui visitar, que eu peguei todas as cartas de recomendação, etc., foi Stanford. E aí, eu acho que quando a gente direciona muito a nossa intenção para alguma coisa, eu não sei se é Deus, eu não sei se é o cosmos, eu não sei se é o universo, as coisas elas entram num grau de sincronicidade e elas começam a acontecer. E aí, quando eu estava me preparando, né, eu fiquei lá um ano alocado lá na BP, eu fui fazer um curso em Houston. E aí depois eu apliquei, visitei, falei com todo mundo. E o professor que me aceitou em Stanford, depois ele me falou, cara, eu gostei muito da tua história, né? Tudo que você contou, etc. Mas teve uma coisa que realmente te colocou aqui, que foi o diferencial. Foi o curso de petróleo e gás que você fez em Houston, porque eu achei que um cara que entendia de petróleo e gás aqui no Vale do Silício, mexendo com tecnologia, você ia ornar na sala. Eu falei, você tá brincando? Assim, você pensaria que seria alguma coisa de tecnologia. Uhum. Foi o curso de petróleo e gás que eu fiz em Houston, obviamente, junto com o restante. Mas ele falou, aquela foi o grão de areia que fez com que a balança que estava assim, empatada, fizesse assim, bom, e eu escolhesse você de mais 3 brasileiros. Eu falei, caramba, como é a vida? Como você tem algumas coisas que vão se somando
e aí você, de repente, o teu destino vai numa direção, né? E aí, enfim, tô lá em Stanford. Tudo que acontece no Vale do Silício, inclusive na área jurídica, ela gira em torno de tecnologia e inovação. Então eu ia ter uma aula de security. Security são valores imobiliários, ações, IPOs, né? Aí a gente ia estudar o case do Google. Aí a gente ia estudar o case do Facebook. A gente ia estudar o case de todas as empresas investidas por venture capital que chegavam no momento de go public, né? Então a gente estudava esses casos. Tinha um curso de venture capital, que é algo que eu nunca tinha visto no Brasil, não tinha ouvido falar. E falava, caramba, tem algo acontecendo aqui. E mais ainda, que aí acho que foi onde eu tive uma leitura interessante, que foi, eu ia fazer alguns cursos na escola de negócios, na Business School. E tinham vários MBAs que estavam ou querendo montar um fundo de venture capital, ou querendo empreender, né, montar a sua startup quando voltassem para o Brasil, ou trazer startups estrangeiras para o Brasil. Então, no ano que eu estava lá, um dos MBAs, o Guilherme Teles, um sujeito brilhante, foi ele quem trouxe o Uber para o Brasil como o country manager. E que fez tudo que hoje a gente pede o Uber, ele que estava ali montando isso nos primeiros anos. Então, essa foi a geração de negócios que eu peguei lá, de brasileiros. Que ano que foi isso? Isso foi em 2012. Aí eu pensei, bom, esses caras vão precisar de advogado. E eu comecei a olhar que o mercado de advocacia americano, ele tem os que eles chamam de white shoe firms, né, East Coast firms, que são aqueles escritórios tradicionais, de indústrias tradicionais. E aí no Vale do Silício tinham escritórios que eu não conhecia, não tinha ouvido falar. Minto, eu tinha ouvido falar do Fenwick porque eu li o prospecto do Facebook no Brasil e tinha um escritório que chamava Fenwick. Eu falei, caramba, não conheço esse escritório. E depois, em Stanford, esses eram os advogados que iam lá dar aula e palestrar de vários escritórios que são West Coast firms e que atendem ali 500, 1.000, 2.000, 4.000, 5.000 empresas de tecnologia, 100, 200, 300, 500, 1.000 fundos de venture capital e trabalham dentro desse ecossistema com essas empresas de tecnologia e seus empreendedores e fundos, pegando o Facebook quando o Zuckerberg sai de Boston, vai até o Vale do Silício, começa a montar o time, vai lá fazer uma captação com Axel, e aí você precisa ter o advogado da companhia e o advogado do fundo. E aí não eram os advogados East Coast Firms, White Shoe de Nova York, era um outro ecossistema. E eu falei, esse ecossistema aqui não existe no Brasil, de advocacia. E, assim como talvez na medicina, quando eu olhava, eu pensava, caramba, mas já tem medalhão em mercado de capitais, já tem medalhão em bancário, já tem medalhão em fusões e aquisições. Tem medalhão em venture capital? Não, ninguém nem sabe o que é isso. Eu falei, poxa, talvez se esses caras da escola de negócios, quando voltarem para o Brasil, tiverem sucesso, eu não vou ser o cara que vai achar a pepita de ouro, mas eu vou estar do lado de fora ali da caverna, vendendo para eles tudo que eles precisam para ir lá cavocar e encontrar as pepitas de ouro no Old West. Até porque esses caras vão saber escolher os escritórios porque eles viram que é um escritório lá. Exatamente. Né? Porque se o cara não sabe também, ele nem sabe diferenciar o que é bom. Você não tem parâmetro, você né? Você não tem, exatamente. Então eu falei, bom, vou tentar achar alguma coisa por aqui. E fiz ali, eu sou muito metódico, né? Fiz uma planilha ali de todo mundo que precisava tomar um café no Vale do Silício, e de café, e vai café, vai café, vai café. Vai pessoal palestrar na escola, você vai lá dar o cartão, puxa um café. E eu consegui uma vaga nesse escritório que chama, né, Fenwick & West, que era o escritório que, dentre vários clientes, atendia o Facebook. E aí eu caí na equipe de fusões e aquisições que estava atendendo o Facebook. E que, por sorte, no ano que eu estava lá, compraram o WhatsApp e compraram o Oculus VR, que foram os 2 maiores deals da história do Facebook. Então eu vi... Mais do que Instagram? Mais do que Instagram. O WhatsApp foi maior. Ah, é? Olha. E acho que é o deal... Eles dizem que o do Instagram foi muito bem sucedido, mas aí tem uma discussão se o WhatsApp foi até um deal mais bem sucedido até do que o Instagram, por conta do número de usuários. Metade das pessoas do planeta usa o WhatsApp. 100% então, dos brasileiros. 100% dos brasileiros. A gente faz tudo no WhatsApp, né? O WhatsApp sabe tudo da nossa vida. Então, e aí eu vi, ou seja, uma companhia que começa ali com uma rodada de investimento com a Axel,
né, depois ela chegou no IPO, ela virou uma empresa tão grande que ela começa a consolidar e comprar as outras. Aí eu via esse ciclo se fechando. E aí pedi, levantei a mão e falei, estou trabalhando com M&A de venda das venture-backed companies, né, que eles chamam, mas eu quero também fazer rodadas de venture capital. Me ensinem, por favor. Lá no escritório? Lá no escritório americano. E aí, trabalhando eu com aquelas feras americanas, os caras são muito bons. E aí, tentei aprender o máximo que dava também de rodada. E tinha alguns clientes brasileiros lá, né? Que eu também dei muita sorte. Tinha o pessoal da Wildlife, que hoje é um unicórnio, indústria de games. E tinha lá o Peixe Urbano. E aí eu trabalhei na tentativa de venda do Peixe Urbano para a Groupon, depois na venda para a Baidu. E esse mesmo empreendedor, né, o Júlio Vasconcelos, depois acabou montando a Canary. Eu tinha conhecido ele. Canary é um fundo que acho que foi divisor de águas no nosso ecossistema, que começou a investir muito no early stage. Né? E começou a pedir para que as empresas tivessem um grau de estruturação jurídica já muito redondo. Né? Você já tinha players como o Monax, Kazek atuando, mas eles eram atendidos pelo hoje meu sócio Eduardo Zilberberg. Então eu não atendia eles. Eu precisava pegar esses novos entrantes no mercado. E aí, então, de volta ao Brasil, eu comecei a atuar cada vez mais, com muito apoio, né, da minha casa antiga, atuar cada vez mais com esses novos players, então novos empreendedores, novos fundos, novas corporações. Então, um grande amigo, né, hoje o Daniel Malandrin, ligou para a gente falando, olha, a gente vai montar aqui o Inovabra do Bradesco, vai ser disruptive, né, o primeiro CVC de banco que vai ter o punch que a gente vai ter e etc. E aí a gente começou a fazer os primeiros investimentos do Inovabra e sempre evoluindo cada vez mais de uma cabeça mais de fusões e aquisições para o que é um venture capital que era bom para o ecossistema, bom para o mercado. E aí o ecossistema começa a crescer. SoftBank, Tiger Global entram no Brasil, começam a despejar muito dinheiro, então o telefone começa a tocar cada vez mais. Prática crescendo, time crescendo. Mas até então você estava no escritório americano aqui no Brasil? Não. Aí eu saí do escritório americano, voltei para o Brasil em 2014. Aí de 2014 até agora 2024, são 10 anos trabalhando no ecossistema brasileiro mesmo. Sim. Tá? Só que o BZCP, que eu vou chegar lá, ele tem 3 anos. Então nosso filhote aí fez 3 anos. Mas entre ali 2014 e 2021... eu estava ali na minha casa antiga, que é o Veirano, que é deve ser um dos 5 maiores escritórios do Brasil. E lá tinha todo o apoio que eu precisava para trabalhar nos deals de economia real, enquanto eu desenvolvia essa prática. Então, eu publiquei artigos sobre Venture Capital, comecei a lecionar, comecei a fazer webinar, comecei a escrever papers. Eu estava tentando evangelizar o mercado a respeito do Venture Capital, dos seus benefícios para a economia como um todo e de que tinha a possibilidade de ter uma estrutura jurídica muito favorável. Né? E nisso o mercado está se estruturando, e você já ouviu falar disso, naquela estrutura que é o Cayman Delaware Brasil, que é o Cayman Sandwich. Né? E esse Cayman Sandwich foi o que destravou para muitos investidores estrangeiros que não se sentiriam confortáveis de investir direto no Brasil. Não vou investir. Eu já ouvi de vários quando eu estou lá. Né? Mas o Brasil it's a legal jungle. Não me sinto confortável. Aí quando a gente falava, não, pera, mas tem uma estrutura de Cayman Delaware Brasil, a holding está em Cayman, a governança está em Cayman e o seu cheque fundo americano vai pingar em Cayman, um país que é common law, que a Suprema Corte deles é do UK, do Reino Unido, então, e que consegue adaptar muito bem o que vocês já têm nos Estados Unidos com a lei de Delaware, que é muito parecido, tem muita semelhança. Então, isso, e além do idioma, então isso deveria te dar grande conforto. E deu grande conforto. Né? Trabalho aí que vários advogados do ecossistema fizeram, acho que com muita competência, para que então esses investidores se sentissem confortáveis a investirem no Brasil. Tá? E aí isso destravou um processo. E eu estou ali evangelizando as pessoas e etc., junto com alguns outros players. Né? Dentre eles, o Eduardo Zilberberg, que é o meu sócio, que também passou por Stanford uns 2, 3 anos antes do que eu. E dali ele foi trabalhar também no escritório americano chamado Gunderson, que era um concorrente nos Estados Unidos do Fenwick, só que ali numa equipe de América Latina.
né? E ele estava numa equipe, né, que ele ficou por lá 3 a 4 anos, e ele ficou numa equipe que ajudou a desenhar o ecossistema. E então ele aprendeu muito. Então quando ele voltou para o Brasil, assim como eu, começamos então a atacar o Venture Capital. Mas cada um nos seus escritórios. Cada um. O Eduardo era de um outro escritório. O Eduardo era de outro escritório. E era meu concorrente. Mas eu sempre enxerguei meus concorrentes como pessoas como eu. A pessoa está lá, está trabalhando, estudou, está se esforçando, dando o seu melhor e merece o meu respeito e a minha admiração. Então nunca tratei mal, nunca fui mal educado. Minha ideia foi sempre tratar a pessoa como um ser humano que está lá batalhando, assim como eu. E sempre tratei o Eduardo com muito respeito, muita cortesia e companheirismo de profissão, né? A gente se encontrava nos eventos de Stanford e tal, então tinha muita cortesia entre nós. E aí entrou um novo concorrente de um outro escritório, que era o Pedro Chueri, que fez a venda ele fez as últimas rodadas da 99, né, que todo mundo conhece, e ele fez a venda para a Didi. E aí o Pedro, extremamente competente como acabou caindo ali nas graças do pessoal que a gente chama da máfia da 99. Porque a máfia da 99 saiu e foi empreender, todo mundo que estava ali saiu, foi para outras empresas. Tiveram um evento de liquidez e foram continuar a empreender. Não só os empreendedores, C-Level, todo mundo. E todo mundo com o nome do Pedro como referência. E o Pedro começou a ganhar várias indicações e começou a aparecer também concorrendo comigo num escritório, com o Eduardo num outro escritório. Então, 3 escritórios ali concorrendo. E o Pedro sujeito super bacana, competentíssimo, mas muito bom de negociação, que eu também admirava muito. E aí a gente almoçava, às vezes batia papo, etc. Falta o B. O B estava comigo no Verano, né? O Sérgio é um dos melhores advogados de sell-side M&A do Brasil. Então, o Sérgio, ele é muito bom. Imagina que a SD Conecta, você acaba sendo vendido, tá? Aí eu vou te falar, olha, eu não vou te atender, Tomé, porque acho que o Bronstein, ele é o cara que vende 5 empresas por mês e ele é o melhor sujeito para te atender. Então agora, por exemplo, ele estava trabalhando, eu tô lá à noite, desligando o celular, aí ele manda um vídeo. Guizão, você não ama o Cazé da Cazé TV? Falei, cara, adoro, eu vejo os vídeos dele. Não sou tão fã de futebol, mas eu vejo os vídeos dele de humor. Uhum. Ele comentando a casa das pessoas, etc. Eu dou risada, é um negócio que eu acho leve. Eu achei ele um sujeito carismático, magnético. Aí ele fala, olha esse vídeo aqui. Tá ele, junto com o Cazé. Fala, Gui, tudo bem? Soube que você gosta do meu trabalho, que bacana. Eu falei, caramba, Sérgio, mas como você tá? Ele, não, então, estamos fechando o deal aqui da Live Mode, que é a empresa do Cazé, que vai virar agora um mastodonte, porque recebeu dinheiro de private equity, e vai virar, assim, um grande conglomerado de mídia, pode anotar. E o Sérgio fez esse deal, né? E saiu abraçado com o Cazé. Então, assim, o Sérgio é muito bom porque ele conecta com os empreendedores, eu acho que, assim, no coração mesmo, porque ele entende que, para o empreendedor, aquele é o momento da vida dele. Você vai trabalhar 10, 15 anos para construir tua empresa, e naquele momento, você quer o melhor advogado de M&A do Brasil na venda da sua empresa. Esse cara é o Sérgio. Tá? Então, o Bronstein estava comigo, né, já na nossa casa antiga. E aí, quando estourou a pandemia, eu nunca tinha tido tempo de fazer terapia. E aí, a minha esposa falou, você está meio nervoso com esse ambiente todo de ninguém sabe se vai morrer, não vai, toma vacina, não toma, mundo colapsando. E aí ela falou, tem aqui essas pessoas que estão fazendo terapia online. Você não quer fazer? Eu falei, agora que eu não preciso ficar no trânsito, corre para cá, vai para lá, almoça, jantar, happy hour, né? Que a agenda fica uma agenda mais complicada, eu vou conseguir fazer terapia. E ao longo da terapia, eu descobri que eu tinha muita curiosidade de saber, eu achava que tinha uma oportunidade para montar no Brasil, com esse ecossistema crescendo, montar no Brasil um escritório Vale do Silício, né, que não tinha. Eu estava no escritório full service, grande, 1.000 pessoas, etc. Todos os outros sócios também full service. Todos eles em full service, então eu falava, poxa, eu acho que tem essa oportunidade. Eu acho que eu construí a musculatura que eu precisaria para isso. E eu tenho uma curiosidade enorme de saber se isso daria certo. Enorme, incontrolável.
Então, esse foi meu processo. O Bronstein começou a fazer terapia também. Ele fala isso nos podcasts, etc. Eu posso falar também. Ele começou a fazer terapia também. E ele estava num momento de vida que ele estava falando, poxa, eu queria uma aventura. Ele até brinca. Foi minha crise dos 40 atrasada, né? Com os 45, eu queria uma aventura. Realmente, ele quer uma aventura. Então, eu, com um lado, estou muito curioso para saber, dá para fazer alguma coisa? Eu tenho certeza que dá. E ele numa aventura. E aí, nisso, o Pedro Schwerer, né, o Eduardo Zilberberg, começam a me ligar falando, você não quer vir pro meu escritório? Não, vem para cá. Eu falo, não, eu não vou sair do meu, né? Tá super bem, eu gosto daqui, porque todos sócios, tá tudo bem, vem você para cá. Ele, não, eu não vou para aí. E nisso, né, um fica ligando pro outro, aí o Venture Capital começou a bombar, então muito headhunter ligando pra gente, o escritório tal quer te pagar o dobro do que você ganha. Eu falei, mas você não sabe quanto eu ganho? Eles imaginam, eles querem te pagar o dobro. Mas como assim? Então começou um negócio que aí eu falei, puxa, talvez... Aí um deles falou, você tem agora uma janela de oportunidade que vai se fechar, que é, todo mundo quer o teu passe. Quem falou? O Headhunter? O Headhunter. Falou, ele me conheceu quando era estagiário, que a gente foi estagiário junto, ele virou Headhunter, ele falou, cara, você tem uma janela de oportunidade. Estão buscando o seu passe e dos seus concorrentes. Então, o que você vai fazer com isso? Você pode ir lá e, de repente, ganhar o dobro indo para uma outra casa. Aí você fica, poxa, mas eu tô mó bem, eu gosto daqui, mas é o dobro, caramba. Ou estão indo atrás desses caras também. Eu não deveria te falar isso porque é o meu emprego, mas se um deles, etc., se vocês se juntarem, vocês montam esse West Coast Firm no Brasil. Então, ou seja, você pega os teus principais concorrentes e se junta e pega uma fatia maior do mercado, né? E aí isso ficou na minha cabeça e o pessoal se ligando. E aí alguns clientes começaram a falar. Lembra que eu falei lá atrás de sincronicidades? Uhum. Quando a gente, de repente, foca em alguma coisa, é como se as respostas começassem a aparecer, né, do nada, enfim. E aí alguns clientes começaram a ligar. Cara, eu tô cotando com você, com o Pedro, com o Eduardo, por que vocês não se juntam? Por que vocês não se juntam? E o pessoal se ligando, eu falando, caramba. Até que, né, em algum momento, não lembro quem ligou para quem, mas falou, vamos almoçar? Né? E aí, né, um almoça com o outro, tudo, não sei o quê. Então vamos... Será que vale a pena? Vamos conversar um pouco mais. Conversa vai, conversa vem. Muita terapia sendo feita, porque eu e o Bronstein, a gente estava 18, 20 anos, né, na casa antiga, que a gente tinha um grande apreço, a gente gostava muito. Mas que, enfim, a gente queria desapegar. Tinha uma oportunidade ali. Né? Tinha uma oportunidade. E, às vezes, o grande problema disso, na minha visão, é quando passa um cavalo selado e você não pula, ou você lida com esse remorso depois para ficar imaginando como teria sido, né, se eu tivesse feito isso. E aí eu pensei em qual dos dois remorsos eu lidaria mais. Poxa, deixar um lugar que eu tô há 20 anos, que as pessoas gostam de mim, que eu gosto delas, ou deixar esse cavalo selado passar, que a minha intuição me diz que é o meu caminho. E até porque se o cavalo ficar manco, você tem a opção de voltar, né? Exatamente, né? Assim, sempre quis deixar as portas abertas onde quer que eu passasse. Exatamente. Então, enfim, né? Você pode voltar pro mercado, alguma coisa assim. Aí, enfim, conversamos. E aí decidimos abrir, então, o Bronstein, Zilberberg, Schwerer e Potenza Advogados, o BZCP, carinhosamente, nossa sigla, www.bzcp.com.br. A gente decidiu abrir em abril de 2021. A gente começa o escritório em abril de 2021. Por que as sincronicidades, né? Eu falo isso também porque tem muito empreendedor ouvindo, etc. A gente abriu, não porque a gente era brilhante e falou, nossa, agora vai ter a maior janela de Venture Capital e de M&A da história recente, desse último ciclo de baixa de juros. A gente não sabia disso, né? Quando estava conversando... Você está vivendo ali, você não Estava vivendo, não sabia. Né? Só que quando a gente abre o escritório, os próximos 9, 10, 12 meses foram absolutamente alucinantes de trabalho. Porque o telefone não parava de tocar, porque o mercado aqueceu muito. E não foi só a gente, tá? Foi global. A gente tinha clientes que precisavam fazer M&As no âmbito offshore, nos Estados Unidos. A gente ligava para escritório americano e eles fizeram algo que eu nunca imaginei que fosse viável, que eles falavam assim, nós não temos capacidade de atender qualquer novo cliente.
só estamos focando em atender clientes atuais da casa, pois não temos time. Nos Estados Unidos, eles estavam contratando o pessoal do Canadá, que não tinha experiência porque eles precisavam de braço. De tamanho foi o boom que deu, porque teve lá bilhões despejados na economia americana. dizer que é a época da festa. Não. A festa estava acontecendo. Festa estava acontecendo e essa janela se abre a cada 20 sei lá anos. Quando. Não sei, 15, 20 anos. Eu não participei da festa, eu cheguei depois. Então, a festa já tinha acabado. Você vai ter que esperar a próxima festa. Vou. Como toda festa tem a ressaca depois, né? Exato. E aí já chego na ressaca. Mas, então a gente abriu o escritório num momento de muita sorte mesmo. Porque aí a gente pegou esse boom, a gente começa o escritório com 20 pessoas e um ano depois a gente está com 80 pessoas. Então a gente estava... Eu não tinha essa barba branca, eu não tinha essa mecha branca. Por quê? Eu estava trabalhando umas 20 horas por dia, de forma alucinada, porque eu precisava montar o escritório, contratar pessoas, integrar essas pessoas, que são altamente sofisticadas, advogados de primeiríssima linha, e tocar os casos. E outra coisa, a experiência que você tinha, né? O cliente, a pessoa que você contratava, até você formar, até Exatamente. acontecer todo esse processo na cabeça dela. Então, vocês 4 tinham que tocar muito ainda, Muita né? coisa. Não podia delegar tanto, né? Nada. Então, tinha que revisar absolutamente tudo que saía, porque a gente estava ainda ali treinando o time. Então, em um ano, foi o tempo que a gente precisou até chegar em velocidade de cruzeiro, que a gente chegou lá a 30 mil pés. E aí, a gente trouxe novos sócios que ajudaram a gente a tocar a prática. A gente montou, de fato, o escritório. E aí, hoje, né, 3 anos depois, a gente fez 3 anos de aniversário, a gente fez 420 operações, dessas 60% Venture Capital, desde rodadas de $1 milhão até rodadas super avançadas, série F, de um cliente aí, de um grande unicórnio do país. A gente fez de tudo. Pode falar aí alguma coisa aí de conhecido de mercado? Não, assim, que por foi exemplo, divulgado. O Edu, meu sócio, atende a Log, por exemplo. Né? Sim. Então, a gente tem desde empresas que estão começando até empresas como a Log, como o Quinto Andar. Então, a gente pega empresas aí... eu gosto muito de trabalhar com as empresas mais early stage, nas tipo primeiras SD rodadas. Conecta. SD Conecta, exatamente. Eu gosto muito de trabalhar hoje em dia nesse começo, porque eu acho que eu agrego muito valor para os empreendedores que estão começando. Eu dou aula, eu gosto de explicar, eu sou paciente, eu acho que eu tenho uma boa didática, então eu gosto muito de trabalhar nesse começo, nas primeiras rodadas. Né? E aí hoje a gente está organizando de tal maneira que eu já passo os M&As para a nossa equipe de M&A, liderada pelo Sérgio e pelo Pedro. E eu e o Eduardo, a gente lidera a nossa prática de Venture Capital, e Startups. Então, e a aí gente faz as rodadas. Vocês atendem os dois lados, tanto do VC quanto da startup? Como é que funciona? Boa pergunta. A gente tem, hoje, 450 empresas no nosso portfólio. Tá? Então, empresas de tecnologia e uns 60 fundos. Desses 60... eu diria que uns 20 são corporate, 40 são fundos. Tá? Como, em geral, funciona no Venture Capital, que é muito interessante. Diferentemente de uma venda da empresa ou de uma situação de litígio que a gente está brigando, no Venture Capital, depois que o fundo faz o investimento em você, ele está no teu conselho. Né? Então, Sim. Você começa a contar com o teu fundo como um parceiro, como um conselheiro, como alguém que te ajuda. Então... muitas vezes, quando a gente atua pelo fundo numa rodada, às vezes na rodada seguinte a gente já está começando a atuar pela companhia. Porque aí o fundo fala, olha, trabalha aqui com o Potenza, com o Zilberberg, agora nessa tua próxima rodada, porque eu confio neles, e você vai ver que você pode aprender a confiar neles também. Então isso acontece muito, é muito comum, e eu via nos Estados Unidos isso acontecendo também. Às vezes eles entravam, né, o Fennel que começava atendendo lá o fundo, depois começava a atender a companhia. Mas hoje... majoritariamente, a gente atende mais as companhias e os empreendedores. Então, a gente está cada vez mais tendo os empreendedores e as companhias como a nossa base de clientes. Tá? E aí tem um pulo do gato, que foi o que a gente viu desses escritórios do Vale do Silício, que é, nós somos um escritório full service para as empresas de tecnologia. Tá? Então, ou seja, hoje em dia, a gente tem uma área de tributário, que está olhando, a gente tem agora a lei das offshore, a gente teve mudança em regulamentação de FIP. Então, a gente está olhando
para todos esses nossos clientes que estão com investimento lá na Cayman Structure, né, que impacto isso traz para eles na hora de vender a empresa ou não, ou em futuras rodadas. Então, a gente tem uma área de tributário muito forte. A gente tem uma área que a gente criou de Management Compensation, né, imitando os americanos, que é uma área que faz o Stock Option Plan. Então, ou seja, você quer incentivar o teu time, vamos montar um plano de opção, tá? E aí, com base nisso, você vai dando equity para as pessoas com algumas condições. Perfeito. E aí, entrando mais no trabalho de dia a dia, né? Aquele é o começo ali do podcast, né? A minha primeira assim, surpresa. E olha, cara, eu li aquele livro grossão lá, Venture Deals, que é a Bíblia. Olha só. Eu li aquilo lá, É a nossa Bíblia. Então, cara. Mas uma coisa é você ter a teoria, né? Você lê como é que funciona lá nos Estados Unidos. Uma coisa é você achar que sabe, outra coisa é a prática, né? É quem já viveu, né? E aí eu comparo muito ao médico, o médico, né, que tem a teoria, e o médico que já pegou o caso, que já tratou aquela doença, que já cuidou daquele paciente com aquilo. E aí, depois a gente pode até falar, é aí que está o diferencial, né? É aí que está, porque a teoria tende a ser cada vez uma commodity, né? Porque a inteligência artificial cada vez mais vai dar isso. Agora, cara, eu já vi um caso assim e evoluiu assim, né? Isso ficou muito claro. E aí o principal contrato, explicando, muitos nossos médicos que ouvem são empreendedores, querem empreender, o principal contrato é o mútuo conversível, né? Queria que você explicasse esse tipo de contrato aqui para a nossa audiência. Ótimo ponto. A minha profissão é muito comparável com a de vocês, a do médico. A gente tem um livro que talvez você tenha lido, chamado Outliers, um livro que me marcou muito. Porque ele tem 3 capítulos muito marcantes, mas num dos capítulos ele fala das 10 mil horas de voo para você se tornar expert em alguma coisa. E 10 mil horas de prática, não lendo o livro. 10 mil horas fazendo deal, fazendo operação, né? Aquela adrenalina de, caramba, eu preciso resolver esse problema, como eu vou resolver esse problema? E depois que você resolve pela 10ª vez o mesmo problema, o caminho neural já está aqui, cara. Eu já sei como resolver esse problema. Então, com relação à sua pergunta, eu vou dar um passo atrás. Hoje, o nosso ecossistema, e aí fazendo um disclaimer, né? Essa estrutura Cayman Delaware Brasil teve tanta mudança nos últimos meses de regulamentação tributária, principalmente por conta da lei das offshore, que a gente está estudando ela novamente para entender se tanto para os fundos quanto para os empreendedores tem alguma maneira de torná-la mais eficiente ou, enfim, mais segura, etc. Então, feito esse disclaimer que estamos no meio do período de transição, por isso consultem um bom advogado se estiverem olhando a estrutura, para entender as implicações, porque mudou muito o jogo. A gente tem uma parte do nosso ecossistema, quem está começando, monta ali a sua limitada, sua sociedade limitada, Sim. E vai fazer a sua rodada. Quem faz, né, começa com essa estrutura, vai potencialmente utilizar um mecanismo jurídico, que é o mútuo conversível. Eu te empresto dinheiro, ele é emprestado, é uma dívida, no balanço é um passivo, é exigível, só que eu posso ou eu devo obrigatoriamente converter num futuro quando tiver uma rodada, que a gente chama rodada precificada com emissão de ações, uma rodada de equity. A gente adora falar termo em inglês, né? Então, uma rodada de equity, tá? Então, esse é um modelo. Eu tenho outro modelo, que às vezes chega alguém no escritório, é um cara que já fundou 2 empresas, que acabou de voltar do MIT, no MBA, etc. Está com PowerPoint falando que ele vai fazer uma AI generativa para medicina que vai ser absolutamente revolucionária. E aí ele está com isso no PowerPoint. Esse cara faz algumas reuniões com os fundos ali na Faria Lima e o pessoal já promete para ele um cheque de $2 milhões, sem ele ter montado nada. Então, toma, $2 milhões. Esse sujeito vai potencialmente me ligar e falar, eu falei com o fundo ABC que só investe na estrutura offshore. Portanto, Gui, monta para mim Cayman Delaware Brasil e aí nós vamos fazer já uma rodada de captação, não mútuo conversível no Brasil, mas já tendo Cayman como a grande holding que recebe o dinheiro e que vai ter, então,
a estrutura de governança, e o instrumento que a gente vai usar chama SAFE, tá? Que é o Simple Agreement for Future Equity, que é da Y Combinator, que eles montaram aí esse instrumento e ele pegou, né, went viral, pegou, e é um instrumento que a gente usa também aqui para startups brasileiras nessa estrutura Cayman Delaware Brasil. Então, eu tenho duas estruturas. Vou começar pela estrutura A, que é a estrutura Brasil, que a gente chama que a estrutura doméstica, é a tua estrutura, né? Quando a gente faz o mútuo conversível, e aí a gente tem hoje também uma discussão no nosso congresso, para que a gente pegue o SAFE e traga o SAFE para o Brasil. Então, ou seja, a gente pegue algo, né, do mútuo que é um pouco negativo. E por que o SAFE é melhor do que o Convertible Note nos Estados Unidos e substituir o Convertible Note? Porque o Convertible Note é exigível. Então, chega numa situação de estresse, imagina que você está lá fora, a gente está numa estrutura offshore. Eu já vivi isso, tá? Numa estrutura offshore. A empresa era uma LLC em Delaware. Aí a empresa ia ser vendida por $1. Tinha acabado o caixa. Ela tinha recebido $2 milhões em investimento. Tinha fundo institucional que tinha investido e etc. O que aconteceu? Todos os fundos falaram, beleza, vende por $1, mas aí vende porteira fechada. Todas as contingências, trabalhista, consumidor, imposto que não pagou, fica com esse comprador que é uma empresa grande. E aí, tudo bem, é write-off para a gente, ou seja, perdemos o dinheiro, mas a gente não vai perder mais do que a gente investiu. Porque imagina ter que pagar toda a dívida trabalhista, ter que chamar a capital do meu cotista para ir lá colocar dinheiro para quitar a dívida de uma investida. Isso aqui é uma dor de cabeça para explicar para os meus cotistas? Não. Todo mundo deu um waiver, uma renúncia, falou, beleza, pode vender a $1. E aí, no âmbito desse plano, o fundador, então imagina, você que ia vender a tua empresa, que você ficou os últimos 5 anos trabalhando, a $1, então você não está feliz, e aí você negociou um pacote de remuneração, que você ia ganhar lá X, era um bom pacote de executivo, e stock options de, vamos dizer que fosse equivalente a $500 mil. Tá? O que aconteceu? Um dos anjos que tinha colocado $50 mil via Convertible Note, via o mútuo conversível americano, ficou sabendo disso e falou, peraí, você está negociando um pacote que você vai receber stock options que vestem daqui a 4 anos e que você vai colocar $500 mil no bolso. Aí o fundador falou, mas é meu trabalho, né? Eu vou trabalhar e aí, por remuneração do meu trabalho, eu vou ganhar. Ele, não. Você está vendendo, você está ganhando esse pacote no âmbito dessa venda a $1, da qual eu coloquei $50 mil e da qual tem uma regra que fala que se a empresa for vendida, você tem que me devolver 2 vezes o valor que eu investi. Então você me deve $100 mil. Ele, não, mas é $1, não tem dinheiro. Ele, não, peraí. Eu quero, dos teus 500, fazer jus a 100. Aí o fundador ficou super bravo, né? O anjo, por outro lado, ele tinha alguma razão. Aí o fundador falou, vou vender a sua revelia. Não me importa o que você acha. Aí o que o anjo fez, pegou lá um escritório americano, notificou todo mundo. Aí eu liguei para o escritório americano e falei, leia essa notificação. O cara falou, eles têm razão, ele está chamando um Chapter 11. Ele está chamando a falência da empresa, porque ela não consegue pagar as suas dívidas, ela está sem caixa. Aí ele vai executar essa dívida dele. E aí, cara, nos Estados Unidos vai virar uma confusão. Uma grande confusão, talvez você não consiga nem entrar nos Estados Unidos. Ou seja, melou a venda do empreendedor. Ia melar. Aí o empreendedor falou, o que eu faço? Aí o advogado americano falou, você vai ter que aceitar dar os teus $100 mil se e quando você receber. Aí eles assinaram ali. Os outros fundos ficaram sabendo, ficaram super bravos. E aí, eu gosto dessa história que eu vivi, porque depois é muito notório, porque o mercado todo lá fora adotou o SAFE. Porque a diferença do SAFE ele ia ter colocado $50 mil e aí é fundo perdido. Só tem uma função esse dinheiro, converter em ações. Então, ou você perde o dinheiro, ou você converte em ações. Você não pode pegar o dinheiro de volta, como uma dívida. Sim. Tá? Então, eu explico esse caso porque o princípio do tipo jurídico é o mesmo aqui no Brasil. Então, o mútuo conversível, mesma coisa. Te empresto o dinheiro, vou colocar uma data ali de 3 a 5 anos de vencimento. E aí, na data de vencimento, eu escolho se eu vou converter, se eu vou pedir o dinheiro de volta.
Aí o nosso mercado, por uma obrigação, muita gente começou a colocar uma cláusula que falava assim, olha, na data da conversão, na data do vencimento, daqui a 3 a 5 anos, que eu teria que te devolver o dinheiro, na verdade, eu não vou devolver o dinheiro. Eu vou ou ganhar mais prazo para te pagar, eu te renovo o prazo automaticamente, ou você escolhe converter. Mas eu não vou te pagar esse dinheiro de volta. E aí você começa a ter uma discussão, mas aí você está descaracterizando o mútuo, aí ele já fica com cara de um investimento, fica com cara de uma sociedade de fato, logo, eu que sou anjo do Tomé, se a empresa do Tomé quebrar, vai ter alguém que vai alegar que, na verdade, eu já sou o teu sócio e vão tentar vir atrás dos meus bens para pagar as dívidas trabalhistas da empresa. Então, a gente fica com um certo grau de insegurança jurídica, né? No mútuo que você está falando? No mútuo conversível, quando a gente coloca essa cláusula para tentar mimetizar o safe americano, que é dinheiro a fundo perdido. Então, aí a gente tem uma linha que eu sou até mais conservador, que é eu não gosto de descaracterizar o mútuo conversível, porque eu acho que ele pode trazer problemas. Então, eu prefiro deixar o mútuo conversível com cara de mútuo conversível. Mas tem muita gente, inclusive o meu sócio, até o Edu, ele fala, cara, mas é para um bem maior, que é deixar o dinheiro a fundo perdido. Então, talvez a gente tenha que colocar às vezes. E a gente explica isso para os clientes, explica prós e contras, e eles decidem como eles querem deixar o mútuo conversível. Mas ele é hoje um instrumento que é amplamente utilizado para financiar as companhias. E tem hoje no Congresso, né, essa discussão que a gente tem acompanhado de perto, para que a gente tenha um instrumento que seja o safe no Brasil. Dinheiro a fundo perdido. Não sou teu sócio ainda, então, juiz do trabalho, não vem atrás de mim, né, atrás dos meus bens para pagar as dívidas da empresa do Tomé, porque eu sou só o anjo que entrou via lá o safe brasileiro. Mas a gente ainda não tem isso. É provável que a gente tenha no segundo semestre ou talvez no ano que vem. Então, o ecossistema está evoluindo. Tá? Então, isso está em tramitação, essa Está em tramitação. A gente acha que segundo semestre a gente já deve estar com o instrumento aí, porque todo mundo gosta de ajudar o empreendedorismo no Brasil. Vamos dar crédito para o relator. Você sabe quem que é o deputado que é o eu não sei. que está propondo essa lei? Não sei. Queria dar com crédito aqui para Você tem que pausar para eu olhar aqui rapidinho no celular. Vamos dar crédito aí para o nosso deputado que está olhando. Falha minha, deputado ou senador. Do empreendedor aqui. Ele vai puxar agora aqui e vai ver para a gente qual que é o nome do deputado. Porque eu acompanhei recentemente alguma matéria sobre isso, porque a gente precisa também ter essa maturidade, né? E passa pelo arcabouço legal, né? Pela legislação. Assim como eu disse na introdução, que a gente tem poucos advogados que conhecem, se nem os advogados conhecem, quanto mais a lei lá no Congresso sendo trabalhada a favor disso, né? Então, é interessante que a gente busque avançar para dar mais arcabouço jurídico para os negócios de risco no ecossistema brasileiro. Deixa eu... tô pegando aqui, é o projeto de lei número 252 de 2023, que altera o marco legal das startups e ele cria o contrato de investimento conversível em capital social, que é o CICC, de autoria do senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro. Carlos Portinho, senador pelo PL do Rio de Janeiro, que está propondo essa adequação, né, de uma lei que já existe lá fora e que está trazendo para o Brasil. E que isso traz mais segurança, tanto para o empreendedor quanto para o investidor, correto, Potenza? Exatamente. No sentido que o empreendedor ele vai receber esse investimento a fundo perdido, né? Então ele não vai ser preciso, ele não vai ter, se a empresa falir, ele precisa retornar. Como que funciona? A ideia é que não retorne esse dinheiro. Que não retorne. Porque o grande ponto numa situação de estresse, e muito empreendedor passa pela situação de estresse, né? E se você fica com a espada na cabeça, eu já peguei muito mútuo conversível, e aí essa é a grande dica para os empreendedores que estão nos ouvindo. Quando você está com um mútuo conversível, se você tem a obrigação de devolver o dinheiro na data do vencimento ou em hipóteses de vencimento antecipado, você tem uma espada na sua cabeça.
E as hipóteses de vencimento antecipado, elas são longas. Às vezes tem o que a gente chama de catch-all, que pega tudo, que é qualquer descumprimento deste contrato. Qualquer descumprimento desse contrato, um bom advogado vai olhar aquilo lá, vai achar uma falha sua e vai falar, olha, peguei aqui que você um dia mencionou no seu podcast o nosso contrato, que era confidencial. Portanto, você descumpriu esse nosso contrato aqui de mútuo conversível. Portanto, eu estou chamando o vencimento antecipado. Me devolva aqui R$1 milhão em 15 dias. Quebrou tua empresa. Você não tem R$1 milhão para devolver. Aí ele vai te executar. Aí você vai estar lá com um cara te executando R$1 milhão, tentando captar uma próxima rodada. O fundo que está te olhando vai, peraí, eu vou investir aqui no Tomé, que está brigando, que estão cobrando dele R$1 milhão, ele está brigando com o investidor dele, sendo que tem mais 10 startups aqui disputando meu dinheiro. Esquece, estou fora. Não vou investir no Tomé. Perfeito. Né? Então, com essa mudança legislativa, a gente tem a segurança jurídica para termos um instrumento por meio do qual a gente não, né, o empreendedor não vai precisar ficar com essa espada na cabeça, sujeito a ter que devolver o dinheiro, seja na data de vencimento, seja nas hipóteses de vencimento antecipado. E tem anjo, grupo de anjo, que pega essas hipóteses de vencimento antecipado e coloca como se fosse o banco concedendo um grande financiamento, falando, olha, você não vai poder mudar seu objeto social, você não vai poder mudar sua sede, você não vai poder pegar novas rodadas de investimento, você não vai poder contratar outros empréstimos, você não vai poder... Blá, blá, blá. Ele coloca uma lista enorme e se você descumprir qualquer uma delas, você tem que devolver o dinheiro. Logo, ele praticamente controla a sua empresa. Né? Vale a pena a gente explicar, porque o anjo, quando ele investe numa startup, ele sabe que ele é um negócio de risco. Então, ele sabe das potenciais consequências. Então, as garantias que ele tem são proporcionais ao retorno que ele pode ter se der certo. Né? Então, é esse conhecimento que muitas vezes falta do lado do anjo, do lado daquele profissional que quer investir, e eu acho que deve ter muitos médicos nos ouvindo nesse sentido. Se você vai ser um investidor anjo, saiba que você está investindo num negócio de risco. Saiba que você está colocando dinheiro no negócio de a fundo perdido. Porque se der certo, o seu retorno vai ser bem maior do que se você deixasse seu dinheiro lá no banco. E para o lado do empreendedor, se ele tiver as amarras jurídicas, é melhor ele ir lá e pegar do banco. Porque ele não está pagando com equity, com cotas da empresa dele, que é a parte mais valiosa. É muito mais caro eu levantar dinheiro com um anjo ou com um fundo do que com um banco. Qual é o preço que eu pago por ser mais caro? Que eu não vou levantar com uma instituição que vai me cobrar, vai sujar o meu nome. Eu vou levantar com alguém que entende a minha situação, que está junto comigo, e se der certo, todos nós vamos ganhar. Então, esse esclarecimento, e eu acho que esse podcast ele é muito voltado para isso, Potenza, para a primeira linha, assim, é a base de um investimento venture capital, um negócio de risco. O anjo ele precisa estar muito bem, e se ele for, Potenza, falar com o primo dele que é advogado, para falar, não, vem fazer meu contrato aqui, vou investir nessa startup, ele vai achar que você está investindo na padaria do seu vizinho. E o empreendedor, que se ele não conhecer desse métier, ele vai... Porque ele precisa do dinheiro, ele quer o dinheiro para acelerar, ele está no entusiasmo, e era melhor que ele pegasse com um banco. E eu vou fazer uma correção no que você falou. Você falou é de risco, é de altíssimo risco. É muito elevado o risco. E a gente viu o que aconteceu. Lembra que eu falei da grande festa de 2021? Que depois a gente teve a ressaca. Né? Segundo semestre de 22 já foi muito difícil. E 2023 foi muito difícil. A gente teve aí 1 ano e meio que foi muito parado. Não teve IPO. Os M&As foram muito mais escassos. Os M&As bons, então, nem se fala. Então foi M&A de empresa que não está indo bem, uma compra, uma vende outra, mas não aquelas coisas, né, que todo mundo sai muito feliz. E as rodadas late stage pararam e até as early estavam andando mais devagar. Agora que a gente já vê que as coisas estão retomando com um pouco mais de equilíbrio. E é muito importante, eu acho que principalmente para quem investe muito no início, entender isso. É muito risco. Por ser muito risco, tem 2 grandes vetores. Eu, se sou anjo, o que eu quero proteger? Tá, eu estou colocando lá X mil reais naquela companhia, eu estou disposto a perder tudo. Tá? Estou disposto. Eu não quero perder mais.
Então, o que é mais importante para mim? A minha segurança jurídica de que o meu patrimônio pessoal não será afetado por esse investimento. Para o empreendedor, é justamente isso. Espera aí, eu estou dando meu equity. Que é a parte mais valiosa da minha empresa. Mas assumindo que a tua empresa vai dar certo e eu não conheço um empreendedor que fala eu vou empreender porque eu acho que vai dar errado. Concorda? Então você assume que vai dar certo, né? Então o equity é o de mais valioso que você tem. Só que se você vai lá e aceita termos que são igual de um banco, aí vai e pega dinheiro do banco. Que é melhor. Que é melhor. Pelos juros é até mais barato vis-à-vis o poder do equity. Exatamente. Né? E aí, uma outra dica, por que você aposta no jockey e nem tanto no cavalo, né? Por que você que vai investir como um anjo, você tem que olhar muito bem para os empreendedores? Porque é como se você tivesse dando um dinheiro para ele a fundo perdido, para ele trabalhar para você, para um negócio que pode trazer muito retorno. Uhum. Só que isso pode dar errado. Então, a percepção é não olhar tanto, principalmente nas fases iniciais, né? Não vou olhar para o empreendedor. Esse empreendedor, se ele tiver uma dificuldade, ele tem condição de fazer. Ele tá com o skin in the game, ele tá com a pele em jogo. Porque se você ticou todos esses elementos, com certeza esse empreendedor vai perder muito mais do que você se o negócio der errado. E ele não vai querer perder. E tem um outro ponto interessante, Tomé, que é quando você está olhando o empreendedor, quais os valores desse empreendedor? Porque eu acho que tem uma limitação do que o contrato consegue costurar e te proteger. Porque o empreendedor mal intencionado, que quer pegar todo esse dinheiro em benefício próprio, vai se pagar um salário maior, tirar o dinheiro via bônus, pagar a conta da família, a conta de casa, né? Itens, né? Coisas que não podem, por questões éticas, né? Ele vai fazer isso. Então, agora, eu trabalhei, né, com centenas de empreendedores, trabalho com centenas de empreendedores. Graças a Deus, a esmagadora maioria deles são pessoas corretas, pessoas de valores. Quando a gente tem essas situações, ele fala, pera, mas o Tomé, que foi meu anjo, estava do meu lado quando eu comecei a empresa, ele apostou em mim, ele colocou o dinheiro dele, eu preciso honrar o dinheiro dele. Eu preciso devolver o dinheiro para ele de forma ética e honesta. Então, assim, eu vejo que a esmagadora maioria dos empreendedores tem esses valores. E eu acho que isso é muito mais importante até do que você colocar essa cláusula de 50 itens que o empreendedor mal intencionado vai dar um jeito de burlar e vai dar um jeito de burlar sem você saber. E não há a cláusula que consiga controlar isso, né? Não Porque você está apostando muito no jockey. Você está apostando no jockey. O jockey pode trocar o cavalo. Ele pode passar para uma corrida de camelo. Pode. Ele pode querer treinar cachorro para correr. Mas se você confia, o jockey, exatamente. Se você confia no jockey, cara, aposta no jockey, porque ele tá nesse... E aí, é difícil? É claro que é difícil. Você vai ter um trabalho para estudar? Vai ter que... Você vai ter que... Não é num papo, numa conversa, no almoço que você vai descobrir isso. Você vai ter que fazer sua diligência. Uhum. Você vai ter que entender desse mundo. Você vai ter que entender de conhecimentos que permitem avaliar o jockey. Uhum. Porque um desavisado... ele pode também ser enganado pelo jockey. Sim. Né? E recentemente, conversando com um amigo que é um médico e tem capital e diversifica muito os seus investimentos, ele me disse, cara, olha que interessante. Ele falou, cara, tava conversando, eu estou pensando, cara, parte do investimento que eu quero ter agora em negócios de risco, em negócios de startups. Porque, olha que legal, ele falou, eu acredito que essa é a bolsa de valores, essa é uma das bolsas de valores que eu quero colocar meu dinheiro. Entendi. Entende? Porque assim como você tá lá na B3 e coloca um pouquinho lá e tá comprando ações, você pode comprar ações de empresas que vão dar muito certo no futuro. Sim, medindo o seu risco e, é claro, colocando um percentual que você aceite, né? Uhum. Agora, olha interessante, para esse cara fazer esse movimento, ele tem que mergulhar nesse meio.
ele tem que conversar com muitos empreendedores. Era o que eu ia mencionar para você. Se ele não mergulhar nesse meio, muito provavelmente ele vai tomar opções muito erradas, vai se frustrar e não vai conhecer desse arcabouço jurídico, desse arcabouço prático. E isso é interessante a gente falar. Cara, é super bem-vindo a gente ter cada vez mais anjos, como é super bem-vindo a gente ter cada vez pessoas que investam na bolsa. Só que esse movimento, ele não pode ser um movimento sem conhecimento, sem entender a estrutura, né? O que passa porque a gente está conversando, entender a estrutura jurídica. Sim, sim. E até para esse teu amigo, os médicos ouvindo, né? Nesses momentos, então quando você fala, eu decido fazer os investimentos anjo, né? Então, não somente estudar como você para entender como o mercado se porta, que tipo de documento eu vou assinar e não sair assinando qualquer coisa, você mergulhar na comunidade. Então, eu vou investir em health, né? Então, em startups que lidem com saúde. Acho que você não deveria investir na primeira que aparece na sua frente, né? Então, você precisa começar a conhecer quem são os empreendedores, quais são as startups, quais são os produtos, o que elas atacam, quais são as dores, quem são os fundos que investem. Se você, às vezes, tem fundos que nem tem tickets tão altos de entrada, mas fundos de venture capital, que vale a pena você investir, porque eles te abrem o portfólio, eles mandam um relatório, se você ligar, eles vão te apresentar o empreendedor. Então, é uma primeira entrada no ecossistema, porque tem também uma seleção adversa. Então, às vezes, o pessoal até brincava, né? Poxa, se o deal chegou em você, que o deal é ruim, né? Porque deve ter passado por muita gente, aí pega dinheiro de quem sobrou, né? Quando, na verdade, você quer ser aquela pessoa que os empreendedores falam, opa, vou pedir dinheiro pro Tomé. Porque, o Tomé tem uma rede de relacionamento invejável, o Tomé é um cara competente, ele tem visão de negócios, ele vai me ajudar essa parte do meu produto. Então, você quer ser esse investidor anjo que os empreendedores vão te procurar falando, eu quero ele na minha cap table. Porque aí sim, os melhores deals vão passar por você. E aí, quando você acerta, eu já fiz muitas saídas, né? Conta um pouquinho, assim, de retorno. Então, de retorno. Saídas no meio do caminho. Então, assim, teve empreendedor que entrou na série seed de um unicórnio. Então, na primeiríssima, numa rodada anjo. Então, imagina que ele entrou lá numa rodada que a empresa valia 10 milhões de reais. 10 milhões de reais, imagina que ele colocou 50 mil reais a 10 milhões de reais. A conta não é exatamente assim que é feita, mas eu vou fazer para fins didáticos. Imagina que na rodada que essa empresa vira unicórnio, que ela vale 1 bilhão de reais, ou seja, ela não vale 10 vezes mais, ela vale 100 vezes mais, ele pega esses 50 mil reais da participação dele e multiplica vezes 50 e sai. A empresa não fez IPO ainda, não foi vendida, mas entre 10 milhões de reais e o unicórnio, que, né, 1 bi, ele tem 100 vezes 50 mil reais. Então, ele entrou com 50, saiu com 5 milhões. Tem várias histórias no nosso ecossistema parecidas com essa. Várias, né? Você já viu vários nesse capítulo? Já vi. E aí, por outro lado, eu já vi várias quebrando. Então, vamos lá, fazendo o disclaimer, né? Tá. Vi várias quebrando, vários write-offs. Mas se você, ao longo da tua carreira como investidor anjo, acertar um de 100 investimentos, às vezes ele paga todos os seus write-offs, né? E sabe o que eu acho interessante, cara? Eu acredito... Vamos pegar o médico, que é o nosso público principal. O médico, o médico mais tradicional, ali com 45, 50 a mais, ele trabalha muito, ele pode ter um vencimento interessante, pode ter um capital acumulado, só que ele não tem muito tempo para entender desse mundo digital, dessa mentalidade, dessas práticas. E não entender desse mundo prejudica muito no trabalho dele com o paciente, né? Eu costumo falar que se o que você faz não é diferente, como você faz que faz a diferença. Sim. Então, ser médico hoje não é mais diferente. Agora, como você vai ser médico para o seu paciente é o que vai fazer a diferença. E quando você pega um médico que quer investir e quer entender desse mundo anjo,
ele tem muitos aprendizados que ajudam ele na prática mesmo. Que talvez possa estar sendo injusto, mas talvez se você estudar de fora o que as grandes empresas fazem para você investir na Bolsa de Valores, talvez a quantidade de aprendizado aplicável seja menor. Porque a hora que você entrar nesse ecossistema, que você conhecer os empreendedores, que você vivenciar, começar a frequentar o Cubo, lá onde que a gente fica, que tem 2 eventos por dia de startups, você começa a adquirir um conhecimento que é muito de visão de futuro, para onde que o mundo está caminhando, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que me adequar. Enquanto você está estudando a ação da Petrobras, enquanto você estiver estudando a ação da Ambev, talvez a quantidade de conhecimento que você está adquirindo, porque você está adquirindo, não te ajuda muito para olhar para frente. E aqui eu só estou defendendo. O ponto é, você precisa diversificar seus investimentos, mas o investimento anjo, você entender desse mundo, ele te traz conhecimentos aplicáveis no curtíssimo prazo. Sim, sim. E a gente tem muita comunidade de ecossistema hoje. Né? Vamos voltar lá. Em 2012 eu estou no Vale do Silício, vendo quem são os brasileiros. E hoje você tem muita comunidade. Então você tem muita comunidade. Eu vou uma vez por ano para o Brasil at Silicon Valley, que os alunos de Stanford e Berkeley organizam. E aí lá você não só encontra muita gente do ecossistema, pessoal de fundo, empreendedores que estão mais early, que estão mais late. Então você troca muito, tem ótimas palestras. Obviamente o tema desse ano foi AI. Fui também no Latam Tech Forum, que é organizado pelo nosso cliente da Riverwood, que a gente, com muito orgulho, patrocina. E aí ali se tinha vários fundos da América Latina, empreendedores mais late stage de América Latina. Como você pode imaginar, um dos grandes temas foi AI. E aí você olha e fala, poxa, toda essa liderança está ouvindo a mesma coisa que eu, um deles foi o antigo CEO do Airbnb, que falou, cara, eu estou testando o ChatGPT-5. Vocês não imaginam o que vai ser o GPT-5. Vocês não imaginam o que vai ser. Ele é uma pessoa. E aí ainda é uma tecnologia, né, que dizem, né, o Sam Altman da OpenAI fala, é rudimentar. Então ele fala, ainda é rudimentar. A gente vai ter vergonha dessas tecnologias de hoje daqui a 10 anos. Então falaram, o GPT-5, que deve ser lançado daqui a 1, 2, 3 anos, ele vai revolucionar já. E ele falou, 6, quando vier depois, a gente nem sabe onde a gente vai parar. Imagina na medicina. Né? Então você tem razão. E eu atendo alguns clientes. É muito impressionante. Né? Você tem aí milhares de médicos que escutam aqui o Saúde Digital. Eu tenho alguns clientes médicos, né? Então eu atendo lá a iCare, que é do Marco, que é um empreendedor brilhante. E ele é oftalmologista. Falava, cara, eu ficava lá operando, fazendo cirurgia dos olhos e tal. Mas eu tenho minha veia empreendedora, né? E acabei de fechar uma rodada agora assessorando a Biologix, que faz um equipamento para medição do sono, que foi investida pela Cortex, que é um fundo focado em saúde. E também o Tácito, com uma baita veia empreendedora. Né? Então eu achei muito, muito interessante ver como vocês, médicos, têm uma veia muito empreendedora que tem que ser explorada, porque é muita coisa boa que acaba surgindo em prol da nossa sociedade como um todo. Porque, né, esses meus 2 clientes, o impacto que eles podem gerar para a saúde e a acessibilidade que hoje fica muito restrita a quem tem o melhor plano de saúde, etc., você acaba difundindo isso para um país que tem enormes necessidades na saúde. Então, para mim, atender esse tipo de empreendedor é quase que uma honra, sabe? E como sempre digo aqui, que essas tecnologias retiram atritos, melhoram processos, né? A Biologix, por exemplo, o que ela afirma é que reduzem 10 vezes o custo de uma polissonografia, por exemplo, e sem contar a experiência do paciente, que é que ela tem que dormir com um trambolho e agora não precisa com o device. Entretanto,
A gente, e ainda, entretanto, ainda existe muito espaço para empreender. Por isso que os médicos, os profissionais de saúde, aqueles que olham para a inovação na saúde, ainda tem muito espaço, porque ainda se faz mais do mesmo, mesmo tendo resultados que não são tão satisfatórios, né? O que, para mim, eu fico muito feliz, assim, de estar participando desse movimento na saúde. Sim. Talvez o movimento ali da fintech, já hoje a gente já está num grau de evolução mais lento. Está crescendo, mas está lento. Na saúde, a gente tem uma curva de aceleração que a gente está no pico dessa aceleração, porque ainda tem muita coisa para ser resolvida e tem muita coisa para ser descoberta. Sim. E quem é da área, quem é do métier, quem põe a mão na massa, quem tem as 10 mil horas do Outlier, ele consegue pensar melhores soluções. E é por isso que o podcast Saúde Digital existe a propósito, né? Que a gente fala que aqui você aprende, se inspira para transformar a saúde. Exatamente. E eu acho que é um pouco desse papo que a gente está tendo. Cara, obrigado, o papo fluiu, voou aqui. Eu que agradeço. Parabéns aí pelo trabalho, cara. É uma honra aí ser cliente de vocês e vamos continuar trocando figurinha e trazendo conhecimento, trazendo informação, porque todo mundo ganha, né? Quanto mais informação a gente tiver, quanto mais informação a gente poder proporcionar para esse ambiente, as inovações, as tecnologias, elas começam a ter mais maturidade e todo mundo ganha. Todo mundo ganha. Queria agradecer, o podcast é um sucesso. E meus votos que você continue inspirando aí novas gerações de empreendedores na saúde. Acho que nós, seres humanos, precisamos e o nosso país precisa muito. Então, acho que o seu trabalho é um trabalho de grande impacto. Queria te parabenizar. Valeu, o papo é muito agradável. E dos podcasts que eu já ouvi, não sou médico, mas eu consigo entender tudo que está sendo falado. Então, super obrigado pelo convite, é uma honra. E, enfim, fico no aguardo de um convite no ano que vem. Quem quiser falar com o Potenza, LinkedIn, melhor para te achar? Pode ser o LinkedIn ou o meu e-mail, né? O nosso site é www.bzcp.com.br. Meu e-mail é guilherme.potenza@bzcp.com.br. Eu sou super disponível. Prazer. Valeu. Poder falar aí com o teu público. Obrigado. Obrigado. Pessoal, estamos terminando. Obrigado pela sua atenção. E veja que a oportunidade que você pode ter participando, investindo desse ecossistema de saúde que a gente está apenas começando. Mande sua dica, quem que você gostaria de ter aqui, me ajude dando avaliações aí no podcast, né, dando estrelinhas no seu agregador de podcast, ou seguindo, colocando o sininho lá no YouTube para ajudar a gente a ser mais conhecido. Obrigado e até a semana que vem.